Olá, minhas riquezas! 17 e 17, pontual. Bem-vindos ao Café Astral. Hoje com a Tati e com a Lu, em comemoração ao Dia do Astrólogo. Olá, Ulisses, tudo bem? Riquezas do céu, palmas para os astrólogos! E sem mais delongas, eu vou chamar a nossa convidada, porque eu tô louca para bater um papo com ela. Minha conterrânea aqui do Rio de Janeiro, mas a gente vai ficar sabendo mais sobre ela na nossa conversa aqui no decorrer da conversa. Olá, Lu! Vou te mandar aqui a solicitação. Cadê? Tô chamando a Lu. Oi, Lu! Tô vendo um telefone vermelho. Deixa eu virar a tela. Tá bom. Como assim, né? Que entra com o telefone do Batman, a água leve. Eu adoro esse. Olha aqui a minha máquina de escrever aqui, ó. Querida, olha aqui a minha. Quando eu vi a sua, eu falei, não é possível. Até datilografei ali, ó, amor infinito, astrologia, Tá ó, vendo? para uma super amiga. Nossa, que lindo! Eu vou de chocolate quente. Oi? Deixa eu entrar, né? Oh, que Eu tô linda! de, eu tô de chocolate quente, que a Eu Luma fiz um fez. chá. Aqui tá muito frio. Aqui tá muito frio. O chocolate que virou chá virou chocolate quente. Aí tá frio no Rio? Tá um pouquinho. Eu vou falar, eu já tô com calor, porque assim, eu tô agitada, né? Aí, mas eu falei, não vou sair da beca, não. Vou derreter, mas vou ficar. Eu tô de manga comprida também, tô vestida para o ano novo astrológico já de caranguejo, ó, porque lua, né? Eu tô bem posicionada na tela, você tá me vendo direitinho? Tá ótimo, Bacana? tá ótimo. Deixa eu ver aqui como Então, é que a gente chama o pessoal. Deixa eu ver, dá pra chamar a Beth gente? já tá aí, olha que linda. Não tá aparecendo quem tá entrando pra mim. A Beth, que possivelmente ela não deve ainda te seguir, né? Não sei se quem não te segue você não vê. Não sei também. Aqui pra mim não aparece mais ninguém. Engraçado, né? Deixa eu ver aqui. Não, aqui não é. Aqui é pra botar filtro e aqui é pra inverter a câmera. Não tá aparecendo pra mim, gente. Não tem problema, né? Eu não coloquei filtro nenhum. O filtro é esse aqui, né? O maior carão. As unhas, eu não posso nem mostrar muito minhas unhas, porque a minha manicure ainda tá de recesso. Tadinha, ela já tinha até voltado, mas ela teve um probleminha de saúde. E ela botou um esmalte na minha unha, menina, que é aquele de unha de gel. Sei. Garota, eu não tenho removedor para É tirar. ruim. Consegui Será tirar um mesmo? pouco. E ela me orientou, ela falou assim, bota o algodão bem molhado, coloca papel alumínio, menina, não sai. Nem na água quente, Lu? Já tentou botar na água quente pra ver se ele levanta? Não, tomo banho de água quente. Nesse frio eu até estava lavando louça de água quente. Não sei tanto, não. Aí depois eu dou uma mergulhada. Aí queima os dedos, né? É verdade. Então vamos lá, gente. Olha, o papo hoje é que essa astróloga maravilhosa, Lu Queiroga, Luciana Queiroga, tem aí um caminhar na astrologia maravilhoso. Eu queria que a Lu contasse pra gente como foi a sua iniciação na astrologia, por que escolheu a astrologia e um pouco aí dessa sua rotina, tal. Vamos por parte, né? Um pouquinho de cada vez. Ah, mas você já se apresentou? Tem um monte Já de vou me gente aqui, apresentar, ó. então. Eu deixo pra você se apresentar É primeiro. verdade, é verdade. Gente, eu sou a Tatiana Porque Júlia. Eu sou astróloga, advogada. E por um chamado do destino em 2020, uma coisa muito latente aqui dentro de mim falou assim: faz astrologia, faz astrologia. E cá estou, seguindo o meu caminho. E encontrei essa preciosidade, Lu Queiroga. que perigo, né, Tati? Eu já mudei o nome dela, né? Eu Já. já quero mudar o nome dela, porque acho que ela tem tudo a ver com Tata Oliver.
nome Olha, artístico, né? Aquela gente. coisa da vibração, né? Uhum. É uma conterrânea que a vida me deu de presente, eu estando em Americana, né? Nos conhecemos numa mentoria para astrólogas. Verdade. E ela é uma advogada e recém-chegada na astrologia. E eu fiquei, né, quando eu conheci a história dela, uau, né? Porque você pegar o que é a lei do homem e juntar com a lei que é do homem também, sagrada, mas que ao longo do desenvolvimento da vida, esse homem se desprendeu dela, né? Deve ser tão fantástico. Putz, que junção, sabe? Que casada legal. Mas então vamos lá. Eu sou a Lu Queiroga, astróloga, terapeuta floral, formação acadêmica inicial em pedagogia. Fui educadora por 10 anos da minha vida, uma década. Comecei com 16 anos em sala de aula, Caramba. em reforço escolar, em alfabetização. Nunca quis passar, né, dessa fase de ser humano, além dessa mágica, desse mundo sensível que até os 7 anos a gente conserva, a primeira infância. Sim. E mais tarde eu me tornei filósofa, porque eu acho que a mitologia que a gente acaba, né, estudando na astrologia, ela também nos leva, né? E Sim. aí foram várias nuances, pós-graduada em terapia floral, sou tanatóloga, né, educadora da morte. E quando eu falo Bem de escorpião, hein? educadora da morte, ah, Bem o arquétipo de escorpião, né? Nossa. bem escorpião. E bem escorpião com Saturno na 8 e uma galera na 12. Mas a tanatologia como educação para a morte, que qualifica a vida, né? Uhum. A gente não precisa morrer ou viver, né, uma morte tão profunda para a gente qualificar desde sempre essa vida. E a gente sempre espera a dor chegar, a doença, a partida, para a gente pensar em algo. É igual, eu vou ter o céu quando eu morrer. E quando eu decidi fazer astrologia, que eu queria ter esse céu na Terra. Não, eu quero um céu viva. Não quero um Sim, céu morto. Não sei claro. como vai ser. Sim, sim. Então, essa foi a decisão, quando eu tinha 18 anos, de buscar esse caminho. Então, são 30 anos de busca, né, no caminho astrológico. Eu comecei aos Eu 18. rata, tá, gente? Eu coloquei com mais de 10 anos, olha, a Lu já falou e olha quanto a estrada. Não, de estudo, tá? Eu comecei com 18 anos. Então, eu levei ainda 10 anos depois dos 18 Uhum. para tomar a possibilidade de estar aqui profissionalmente. Então, eu só me tornei profissional no meu primeiro retorno de Saturno, que foi por volta dos 29 anos e meio a 30. Na verdade, com 32. Entendi. Até então, eu atendia amigos, eu atendia parentes, né? Os cobaias, né? Que na astrologia a gente aprende com o próprio mapa, com o mapa É do verdade. cônjuge, do filho, para quem tem, dos irmãos. Deixa eu E aproveitar para fazer um gancho rapidinho. Casa de ferreiro, espeto de pau. E casa de astrólogo tem mapa astral? Ô, querida, Né? Que todo mundo vem, né? casa de astrólogo tem mapa astral, casa de terapeuta floral tem floral, amigos, né, e amigas e pessoas muito ligadas, próximas, tem tudo isso, né? Quem convive comigo bem próximo sabe que eu não consigo, né, separar, né? Meu universo não é separado, ele é um universo muito único. Uhum. Dessa totalidade da astrologia. Claro que, dependendo da situação, quando envolve o outro, Uhum. às vezes a gente tem que dar uma segurada, porque é perda de tempo também, é jogar É pérola verdade. aos porcos, né? Mas, assim, no que eu posso, tudo tem que estar ligado com a astrologia. E ontem, até assistindo Avatar com a Kirin lá, né, uma adolescente,
que para mim foi a minha avatar ali, né? Em que ela está ali querendo descobrir, e ela descobre que ela tem uma ligação muito forte, né, com a Mãe Terra, Sim. que no caso lá foi a Mãe Água, né? E o quanto que ela foi um pouco motivo de chacota, né? E aí eu me vi naquela situação, porque aos 18 anos também, que todo mundo quer, né, escalar balada, isso, aquilo, e eu queria estudar, e eu queria viajar, e eu queria visitar museu, e eu queria ir para a biblioteca. Então você fica um pouco também à mercê, né? Sim. E mesmo 30 anos depois, eu ainda sou motivo, tá? Mas eu não me importo. Lu, deixa eu só, que a gente vai fazer assim, uma coisa bem informal, né? Aqui a gente não fez script, nada. Mas assim, o que eu sinto no meu caminhar dessa trilha do autoconhecimento, né? Porque uma das formas de se autoconhecer é através da astrologia. Só que eu sinto que, assim, inicialmente a gente faz uma trilha muito solo, né? E parece que você, quando começa a comentar com as outras pessoas, o que você falou, o diferentão do rolê, né? E eu me senti no início, assim, muito sozinha, sem grupo, né? Então, quando a gente fez aquele grupo juntas lá, né, que eu estava participando, nossa, eu me senti num acolhimento, porque todo mundo me entendia, né? Numa tribo, né? Justamente. Eu tenho um lugar de pertencimento, né? Eu tenho uma tribo, né? E aí eu queria te perguntar isso, como é que você consegue conciliar? Porque, assim, nem todo mundo quer escutar a gente falar de astrologia o tempo todo. Eu sei que eu tenho os meus pecados e eu falo muito de astrologia, porque, gente, eu adoro astrologia, né? O advogar, para mim, tá ficando em segundo plano e também não tem nada de errado nisso, porque eu vejo que a minha nova carreira é astróloga, né? Mas, assim, como compatibilizar isso? Parabéns para nós, né, Lu? Opa! Então, como compatibilizar isso e não se sentir, entre aspas, excluída, né? Porque eu sinto, às vezes, esse viés, assim, da exclusão. Se a gente não se adapta ali àquele meio ambiente que a gente está, parece que as pessoas vão te deixando, né? Tipo assim, quando precisa de você, vai lá e pergunta, né? Mas quando não, tipo assim, ó, deixa ela ali, ó. Olha, ó. Quando a água bate lá, né, no bumbumzinho, opa! Fê, ó, olha quem entrou. Fê, sua linda, outra astróloga aqui. Oi, Fê! Linda, da nossa mentoria também. Então, Tati, e olha que agora, sabe, nesse mundo atual, nesse universo quântico, né, que a astrologia, o nicho da astrologia está bombando. E eu falo para você que se joga, sabe? Eu sei que é um trilhar delicado, e como pisciana, que eu sei que você é mais delicado ainda, porque a gente vive muito esse mítico e esse místico, né? Total. E para você que vive na área de direito altamente... Dá pra ver aqui, ó. Até lembrei de você quando eu coloquei, ó. É bem isso, né? E assim, você vem de uma área que é muito paternalista, muito acadêmica, né? Ainda a pedagogia, a educação ainda tem muito do feminino, né? Ainda tem muito que a professora, a mãe, a mulher que ocupa. Agora, a advogada, ela vem depois, né? O direito para a mulher, ela vem depois. E eu chego a pensar que a astrologia também. Mas é confiar, né? A entrega que todo pisciano tem, e que esse ano, principalmente, que vai ser um ano regido pela Lua, e a Lua rege todas as águas do planeta e todas as águas do nosso sistema único, né? Nosso pessoal vivo na Terra, é confiar, é entregar, é pensar sempre que no oceano, se você nada para sair dele, você cansa e pode morrer. Se você resolver boiar, que é a entrega, que é a confiança, você vai chegar em algum lugar. Verdade. Então, quando você está galgando essa carreira, né, essa transição de carreira, que a pandemia fez isso com muita gente, né,
e você sai, está começando a fazer esse movimento desse lugar, eu vou falar para você o que eu escutei da minha mãe astróloga, da mulher que me iniciou, que eu falo que é minha mãe porque foi quando eu, na área profissional, foi quando a minha mãe tinha partido, então ela veio, é uma canceriana. Então essa roupa é muito a Marilene Luquezzi, um beijo para ela. Ai, que legal. Eu já nosso dia. E ela tinha esse cuidado. Quando ela foi me colocar nesse mercado, ela falava assim, você, pelo amor de Deus, você nunca invente de atender com um turbante. Todo respeito com o turbante. Mas o turbante é um objeto sagrado para aquele lugar. Sim, sim. A astrologia, ela também é sagrada, mas ela ocupa um outro lugar. Muito simbólico, mas de uma linguagem. Então, esse místico, para nós que temos um peixe muito forte, é muito delicado. Nós sabemos por quê? Porque o outro não entende isso. Total. E a gente vai atender quem? O outro, a gente se atende. Quantos mapas eu já fiz? Eu não conto, não sei te dizer, mas eu tenho uma pasta assim, ó, lotada de mapa, e tantos outros que eu faço, às vezes, no aplicativo numa festa. Mas não vou também preciso. Só digo assim, eis-me aqui. E que, naquele momento, aquele mapa, aquele atendimento, ele também me atendeu. Sim. Entendi. A gente cura ouvindo o outro, né? E cura o outro e vice-versa. É uma via de mão dupla, né? Uma via de mão dupla. É uma troca muito justa, né? Eu tô com um delay aí, tá chiado, quer que eu ponha o fone ou tô tranquilo? Não, pra mim tá bom. Não sei se o pessoal tá conseguindo ouvir. Eu também não sei nem quantas pessoas tem na live. Eu tô aqui, não tá aparecendo nada pra mim. Mas enfim. Não, aqui pra mim tá aparecendo 5. Ah, show. Um beijo pra esse pessoal todo que tá aí, que eu não sei quem é. Engraçado, né? Não tá aparecendo pra ti, mas tá ótimo. E aí, sabe, Tati, eu me orgulho demais, assim, a mentoria onde a gente se encontrou me deu um orgulho. Eu acho que lá eu era, inclusive, a mais velha até que a mentora a nível físico, de idade, porque comecei muito. E eu entrei justamente porque eu nunca fiquei desanimada com a astrologia desde os meus 7 anos. Eu comecei a olhar para o céu e a conversar com as estrelas, eu tinha 7 anos. Por isso que eu falo, eu tenho muito motivo de chacota, até para a família, coitada, fala sozinha. Eu tenho uma cicatriz, né? Ó, eu quando tinha 1 ano e 2 meses, eu caí, bati com a cabeça e deu tudo certo. Mas em alguns momentos, conforme eu ia crescendo, eu via muito da minha mãezinha assim. Ah, mas ela bateu com a cabeça um dia, né? É normal. Falar com as estrelas para ela é normal. E foi mesmo, né? E isso está muito no cerne. Mas quando eu me permiti, mesmo na caminhada, né, profissionalmente, eu estou na caminhada de atendimento profissional, a Luma tem 19, eu estou a 18. Uau. 18 anos e meio, tá? Mas sempre no mundo físico. O meu último trabalho foi aqui, em Americana, de 2015 a 2021, com o Instituto C. Então, atendimento físico, sempre fazendo online, porque eu morei no Rio de Janeiro, Mato Grosso, né? Depois voltei do Rio para o Rio de novo. Viajo, conheço pessoas, então tenho clientes fora do país. Então, isso sempre levou para o atendimento. Eu fazia atendimento online quando tinha Orkut. Uau, gente, eu sou da época do Orkut também. Quando eu cheguei lá em Campo Grande, era o Orkut que tinha, né? E não tinha. E era assim, e-mail, depois veio o SMS, para a gente chegar onde a gente chegou. Só que escalar a astrologia só no mundo digital, só no digital, foi o que eu me permiti fazer na minha transição de carreira. De empresária, responsável por grupos terapêuticos, à frente do Instituto C, da política e tudo mais. Entendi. Mas eu estava, não desanimada, mas eu estava assim, querendo
descobrir também uma tribo que estivesse olhando. Foi aí que a gente se conheceu na mentoria. Foi. E que maravilhoso, porque é o que a gente falou. Nossa, eu pertenço, né? Estou aqui pertencendo a algum ser, a algum lugar. E é isso. Gente, eu tô adorando o papo, porque assim, eu tô falando com a Lu, desde que a gente se conheceu, né? Lu, quero trocar ideia contigo, quero falar com você, porque assim, eu acho que a gente precisa sempre trocar experiência, né? Eu antes, assim, eu queria guardar conhecimento, porque nó do Gêmeos e Sagitário, né? Eu queria que essa coisa do guardar. Guardar, não queria falar. E eu com uma lua super falante, que é Gêmeos, né? Eu não podia fazer isso. E isso me travava muito. Então, quando eu conheci Lu, eu falei, cara, eu acho que eu preciso conversar com a Lu e trocar, partilhar, né? E como é que se fala? Assimilar todo esse conhecimento que Lu tem. Porque olha só, 18 anos, gente, olha quanta coisa a Lu sabe, quanto atendimento, né? Quanta estrada que Lu tem. Lu deve olhar para mim e falar assim, eu já conheço toda a Tati, só de te olhar. Então, assim, eu queria muito ter essa conversa e a gente, né, ela me chamou também, teve o aniversário dela, mas eu acabei não conseguindo ir. Falei, não, vamos marcar uma live, vamos fazer. E não foi assim, né, na surpresa, no susto, marcamos e estamos aqui. E aí, Lu, os meus seguidores, as minhas riquezas, me mandaram perguntas. Uhul! Perguntas! Tomara que eu saiba responder, hein? Você tá fazendo muita propaganda. Não, vai ter, né? Antes de tudo, gente, a nossa live é em comemoração aos 3 reis magos, né? Então eu coloquei o presépio aqui. E aqui é a mirra, damara e o líbano, que foram os presentes, né? Que eles ganharam lá dos 3 reis magos, é Baltazar, Belchior, eu esqueci o nome do outro. E Gaspar. E é por isso que hoje nós comemoramos o Dia do Astrólogo, porque eles 3 foram os primeiros astrólogos que se conhecem. Tem outros, né? Mas são os mais famosos. Que eles viram a conjunção lá das estrelas, né? Saturno, eu esqueci outro planeta, que deu o brilho. Júpiter deu o brilho para que eles conseguissem chegar no dia do nascimento de Jesus. Tá, riqueza? Então é por isso que hoje, dia 6, se comemora o dia do astrólogo. É o dia de você desmontar a sua árvore, fazer aquele bolo de frutas e deixar a sua casa super perfumada. E agradecer, né? E agradecer que alguém olhou para o céu um dia. Sim. Quando a gente fala desse universo quântico, o homem, né, se desenvolveu, chegou até aqui, tecnicamente, né, com a tecnologia, e olhando para o céu. Sim. Tudo é olhando para o céu, se a gente for parar para analisar, né? Assim, tudo se desenvolve através do céu, só que a gente não tem muito essa percepção do macro, a gente vê muito o nosso micro. Porque a gente somos seres humanos e a gente tem a nossa individualidade. É difícil a gente se despir do ego, né? Que a gente chama, né? Então, assim, a gente vê muito micro, mas o macro tá aí, né? E quando você começa a se conectar, eu acho que fica mais perceptível da gente conseguir enxergar o que Deus, os propósitos, né? Aquilo que Deus quer pra gente. Diga, eu te conto. E verdadeiramente é um caminho sem volta. Total. Agora, né, esse ano, Plutão vai fazer 0 grau em Aquário. Isso vai ser uma transformação humanitária que até quem quiser ficar com o olho vendado não vai conseguir. Verdade. Mas o céu é tão soberano que ele continua deixando a gente cumprir a lei da livre escolha, porque se tem uma coisa também para vocês que estão galgando, né, esse caminho astrológico, esse caminho natural de se mexer, né, de se comunicar, de trocar, que eu aprendi, que eu sempre falo, inclusive para cada cliente atendido, o céu inclina, mas não determina. A lei da livre escolha, ela sempre vai ser cumprida. O céu sempre vai deixar, só que há movimentos em que nem sempre a lei da livre escolha é a que vai
permanecer. Sim, sim. Isso é um pouco, eu acho que a área do direito olha para isso com muito critério, né? Então vamos lá, o julgamento. Se não tiver, aquilo foi real, houve aquele crime, aquele delito, vamos chamar do que quiser, mas não tem prova concreta. Arquiva, solta. Isso aí. Vai fazer o quê? É uma lei que se cumpriu, não é? Sim. E a astrologia não é diferente. Temos a lei da livre escolha, porém, eu já estou dizendo, ano de lua, o último ano regido pela lua foi 2012, onde a nossa emoção ficou à flor da pele, porque não se falava em outra coisa, senão da desconstrução. 2012 o mundo vai acabar. Então, emocionalmente, a gente ficou olhando para a natureza. 2023 não vai ser diferente com relação ao emocional, porque a Lua é esse subjetivo, é esse cantinho de percepção e de sensibilidade, e nem sempre a sensibilidade ela é boa, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E a Lua a gente rege um inconsciente coletivo. Então não é só a Lua, não é só a Tati, não são só os nossos clientes, é geral. Aí imagino que junto com isso, Plutão vai fazer 0 grau em Aquário. Uau! Só isso já bastava. Mas vamos lá. Vênus, desde o dia 2 de janeiro, entrou em Aquário. Sim. E vai até 23 de agosto. E vai ter retrogradação. Jesus amado. E aí, como não olhar para a humanidade? Como não olhar para o critério de livre escolha com liberdade? Mas liberdade não é libertinagem. Sim. Isso é verdade. Então, coisa pra caramba que os recém-chegados também nesse novo mundo astrológico, nesse nicho que não para de crescer, e que ótimo, porque quando eu comecei, querida, curso, você não sabe, você sabe que você mora no Rio de Janeiro. Eu não era emergente ainda, eu morava na periferia, Realengo City, para ir para Copacabana. É distante, gente. Quem não sabe o caminho, o trajeto é comprido. E detalhe, um bebê de 4 meses. Verdade. Então, e hoje que a gente tem tanto Estelário, Régulos, Escola Gaia, eu vou dar aula de astrologia depois de muito palavra na minha cabeça, então tudo bem. 2023, com Plutão lá, meu Plutão é na casa 10, então eu estou quase tendo uma batida assim na cabeça de Plutão. Como eu não quero, porque se ele vir, eu sei que eu não vou sobreviver, então deixa eu ir, né? Deixa eu ir. Estou aqui. Verdade. Ninguém mandou vir, né? Mas já que veio agora, vai cumprir a missão. Vai sim, Lu. Então vamos lá, vamos responder aqui algumas perguntas. Aí no meio das perguntas a gente volta de novo, porque isso aqui é um café. E se você quiser, a gente faz de novo esse café, que eu já tô adorando, tá ótimo. Então vamos lá, hein? Perguntaram assim, eu tinha feito um negócio, minha gente, mas assim, como eu não tenho muito costume das lives, eu ia colocar bonitinho para aparecer aqui atrás e tereré pão duro, mas eu não tenho esse recurso, então vai na voz mesmo. Verdade que escorpião é vingativo? Verdade. Verdade. Vocês estão perguntando para uma escorpiana, né? Verdade absoluta. Mas aí eu quero corrigir uma coisa. Não é que ele faça tudo para se vingar. Isso acho que tem que ser corrigido. Ele não precisa disso. Ele é frio o suficiente, calculista o suficiente, ele tem uma memória que, apesar de ser um escorpião de elefante, ele não esquece uma injustiça. Veja bem, se tratando de injustiça, tá? Só que a gente tem 3 níveis de energia de escorpião. Sim. Nós temos o escorpião, que ele ainda é aquele escorpião de 400 milhões de anos que sobrevive no planeta. Nós temos o escorpião, que ele é serpente, e a
gente tem o escorpião que é fênix, tá? O escorpião, que é escorpião lá da natureza de 400 milhões de anos, a gente vai falar de uma evolução. Não gosto dessa palavra, mas não sei como que eu vou falar aqui. Uhum. Mas é aquele escorpião que ainda não se desenvolveu a nível de transmutação. Sim, sim. Então, ele até se mata para ele não dar o gosto do outro fazer isso com ele. Verdade. Então, ele está muito novo ainda. O escorpião serpente, esse é pronto. Esse é pronto. Agora, o escorpião fênix, ele entrega, ele se previne e ele espera. Porque ele acredita, ele já testou, ele já passou da fase de escorpião na involução, do escorpião serpente, e ele transmutou e chegou na águia, na fênix. Ele já passou por tantas dores que ele sabe que uma coisa é certa, a lei do retorno é incrível, assim como a lei da livre escolha. Verdade. Então ele não pensa. E aí o que ele faz? Porque quem bate, esquece. Quem apanha, não. Uhum. Ele espera. A vingança é um prato que se come frio. E se essa lei do retorno, dentro de uma injustiça, for cumprida, o que ele vai fazer? Friamente ele vai te dizer, pois é, né? Agora chegou a minha vez. É verdade, Lu. Então é por aí. Ele tem sim, tá? Essa natureza. Agora, não sei te dizer, porque eu nunca precisei usar disso. De propósito fazer uma vingança. Eu acho que essa questão também... de cada dor, né? Eu acho que também está muito ligado, assim, a minha avó era de escorpião, né? E eu, assim, por um acaso do destino, eu tenho muitas pessoas de escorpião próximas também, né? Deve ser o elemento água, enfim, as pessoas, a gente tem essa afinidade, né, com as pessoas. Então, eu acho que também são estágios da vida, né? Então, assim, quando você é mais novo, a gente faz muita coisa sem pensar. Então, tem esse espírito... o espírito da vingança, fez... Quando você vai amadurecendo, né? Justamente, você também percebe o seguinte, às vezes não vale a pena você se desgastar para isso, e aí entra a lei do retorno, porque assim, tá bom, você fez, eu vou ficar aqui sentadinha esperando, porque vai ter a lei do retorno, né? É só sentar e confiar, espera que, né, que vem. Espera que vem. E você sabe que aí eu já vou avisar para os escorpiões de plantão. Ano da lua emocional à flor da pele. Verdade. Então, já começa a se cuidar. Para a astrologia, o ano só começa quando o Sol entra em Áries. Definitivamente. Já começou porque a gente vive dentro de um calendário civil, mas a gente sabe que a gente está na transição de energias, né? A gente vai ter a lua nova do próximo dia 21 em Aquário, que vai celebrar o Ano Novo Chinês. Nós somos a última civilização a celebrar o Ano Novo, né? Todas as demais celebram antes, a gente é a última. Nesse sentido do calendário gregoriano, acho que a gente é o último. Sim. E quando, sim, 20 de março, 18h25 da noite, daqui da hora do Brasil, tá valendo. 365 dias de lua regendo esse universo. Uau, né? Emoção, a flor da pele, legal, né? Lu, vamos para a próxima. Essa aqui eu achei muito interessante também. Verdade que virgem é perfeccionista? Eu não sou, vivo na bagunça. O que fazer? Olha, muito legal essa pergunta. É verdade, sim. Olha, vamos olhar para a natureza virginal da pureza de uma criança. E vamos olhar a natureza virginal na sua perfeitação. Porque somos semelhantes, né? Sim. Somos a imagem semelhança de Deus. Então, olha que perfeição. Daí você já tem
esse grau Virgem, que ocupa lá o sexto, né, lugar da mandala astrológica, ele recebe essa natureza virginal fortemente. Porém, a gente não é uma coisa só. O nosso signo, ele é a nossa função objetiva, o nosso signo solar na Terra. Mas a gente tem o nosso signo ascendente, a gente tem o nosso... A gente tem até o nosso segundo signo, que é o subsolo ali, os nossos nodos astrológicos, que é o mapa inteiro. E aí, assim, o signo lunar, o signo ascendente e o signo solar. Você pode não falar nada em astrologia, mas você tem que priorizar. Você pode ler um mapa e falar nada, não, falar tudo dele. Mas se você não priorizar a tríade que cada mapa tem, que é Sol, Lua e Ascendente, cara, fica um pouco solto. Toda a linguagem, toda a base de cientificismo e astrologia tem essa base, sim. Ela obedece um tripé, uma trilogia. A astrologia tem uma trilogia: Sol, Lua e Ascendente, tá? E subsequentemente todas as outras realidades de fio de conexão de um mapa. O que acontece com o virgem quando ele está na bagunça? Todo virgem carrega um peixes. Todo peixe carrega um virgem. Como que é a vida de um pisciano, Tati? Você é pisciano. Ele é perfeito. Bagunça, não, bagunça. Eu só sou organizada no trabalho, assim, tipo, no direito, né? As pessoas, quando eu ia ao escritório, Natal, as pessoas me conheciam muito pela minha organização. E tinha gente até que falava assim, nossa, eu vejo você muito em cargos de chefia. Porque aquela pessoa chata, gente, chata, mandona. Eu dei um jeito aqui, porque isso aqui não tá assim não, tá? Porque eu sou, assim, pras minhas coisas, eu me encontro. Hoje em dia, até por eu saber dessa questão do peixes, né? Ele ser um pouco mais bagunceiro e tal, então eu priorizo sempre trabalhar a minha, entre aspas, sombra do outro lado, que seria virgem. Então, assim, eu tento deixar as coisas mais organizadas. Tenho um filho de 5 anos, então eu preciso realmente deixar coisas organizadas, até para ele poder se espelhar, né? Então, assim, ele já sabe, tipo, agora, eu vou lá embaixo se estiver bagunçado, então vamos lá, mamãe, vamos arrumar, não sei o quê. Então, assim, eu poderia deixar bagunçado, a minha essência, vamos dizer assim. Mas hoje não, eu trabalho esses arquétipos, né, dentro de mim. Porque é importante a gente trabalhar isso. E é assim, ó, para o peixes, a ordem, por que existe esse complemento, né? E tudo na astrologia, tudo no universo está perfeitamente conectado. Não tem um fio desencapado no universo, tá? No nosso mapa astrológico, muito menos. E aí, por que o peixes precisa da ordem do virgem? E por que está ali a terra com a água? Porque virgem é de terra. Gente, um virginiano também, que ele não se entrega a uma desordem, nem ele se aguenta. Essa é a verdade. A autocrítica. Nossa, é verdade. Essa autocrítica aí, você falou tudo, Lu. E assim, ó, muitas vezes é autossabotagem. Aí eu já estou fazendo uma leitura da luterapeuta, tá? Da astroterapia. Porque, assim, um nível de perfeição como imagem e semelhança. Mas acontece que o mundo tem nuances, tem dia e tem noite, tem ordem e tem desordem. Isso é uma parte do universo, assim como não é correto, não deveria estar eternamente como virgem numa bagunça, como também num critério engessado. Então, encontrar um meio termo, e para todos, não é só para o virgem. Eu tenho o nó do sul virginiano. Meu nó do sul é na casa 6, apesar de não ser virgem, mas é na casa 6. Então, no fundo, isso me pega um pouco. Eu também, quando eu aprendi isso, quando eu entregava os primeiros mapas, eu não entregava, porque eu queria achar palavras tão perfeitas. Por isso eu fui fazer filosofia. Tão perfeita, numa natureza, autossabotagem. Eu queria tudo perfeitinho. Autossabotagem. Quando eu tô perfeitinha demais, eu falei,
estou me sabotando. É melhor Então, o feito do que o não feito, né, Lu? agora, o virgem, ele precisa de rotina. Sim. Esquece, se eu sou bagunceiro, não. Se na tua bagunça você tem uma rotina em que você se encontra, você não se perde, não tem nenhum problema. Porque eu me acho tranquila na minha bagunça. Eu sou ascendente Sagitário. Nossa Senhora! Sagitário também é bagunceiro, Lu? Eu não sabia dessa. É espalhado, né? Ele Ai, ocupa todos os lugares. Ele é espalhado. Ele deixa coisas, né? Na minha casa, onde você vai, tem um pouco da minha natureza. Tem um livro ali de astrologia, outro de filosofia, outro de amor. isso é ótimo, Lu. Um Deixa eu sapato perguntar mais uma e aqui. outro lá. Essa aqui já foi. Aí tem uma aqui que também achei bem legal. Ariano se dá bem com o leão? Fogo com fogo, né? Ui, explode. É assim, ó. O Áries, ele é a criança do zodíaco, né? Ele testa a liderança que o leão tem, né? Então, pode ter muita combatividade, sabe? Muito combate, Uhum. muita disputa de território. Mas o Ares sai perdendo. Por quê? Leão, aí a gente está. Olha, tudo isso é muito simplório, tá? Aí eu volto para lá, nós não vamos a isso. Tem que ver o mapa no todo. Porque, vamos lá, se o homem é um leão e vai que o ascendente dele é Áries, ou vice-versa, né? E aí já tem uma linguagem que flui, né? Vai que é uma lua. Então, tudo isso depende de vários aspectos. Mas vamos pensar só o fogo com fogo. Um que está na casa 1, que quer ser o primeiro em tudo, que é o Áries. E essa é a natureza. E em astrologia, vamos também falar uma coisa. Tudo que a gente está falando que parece ser pejorativamente ruim ou não tão perfeito, não existe essa linguagem em astrologia. Tudo está sempre certo dentro dessa natureza, tá? Não tem bem e mal, não tem errado e certo. Tem energia que, quando você conhece e autoconhece, você adapta àquela natureza. Quando a gente sabe que o Áries, ele é o primeiro do zodíaco, ele é uma criança que nasce para trazer todo um impulso da vida, ele abre, né, a roda zodiacal. A gente deixa de julgar. Ai, olha ali, quer ser o primeiro em tudo. Vamos pensar lá na escola, tinha uma amiga na escola que ela já queria ser a primeira, ela queria ser ajudante. Só depois que eu fui fazer astrologia, que eu falei, ela é lembrada. Coitada, que eu joguei tanto. E outra coisa que a astrologia, nesse dia do astrólogo, bom a gente enfatizar, que a astrologia é uma ferramenta magnífica para relações humanas. Para qualquer relações, mas uma ferramenta em que a primeira aula que eu tive profissional foi sobre o não julgar. Tire os olhos, a máscara, o véu, o teor do julgamento. Em astrologia não tem julgamento. Tudo está dentro de uma natureza que se encaixa nela. Então, imagina o Áries, que ele é o primeiro, ele quer ser notado, ele é puro no sentido de não pensar para fazer. Ele rege a cabeça, mas ele não pensa. Tá? Quem começa a pensar é Gêmeos e pensa a maneira dele. E aí ele encontra um leão que quer um pau. Que quer ser o centro das atenções. Que está ligado ao Sol, que é o astro-rei. E que Leão também faz uma analogia com o pai. E aí, o que o pai é? O pai é mandão. O pai é o que dita as regras, né? Imagina uma criança que não quer ter regras. Porque a criança não quer ter regras. Ela é criança. Então, é importante entender essa dança, sabe? Desse acasalamento, né? De Áries e Leão. Mas da combustão, da química, é fogo no parquinho,
É fogo no parquinho, né, Lu? Olha, tem mais duas. Tem mais duas perguntas, aí eu vou fazer essas duas e a gente vai aí respondendo assim, tipo, pode misturar. Uma foi qual é o signo que poderia reger médicos? E a outra foi qual é o signo mais sexual, que gosta de sexo? Olha, pessoal, gente, não pode nem sair nessa live 18 horas. Olha, gente, a gente vai ser barrada aqui. A gente está começando agora, hein? Ô, gente, é assim, ó. Brincadeiras à parte, né? Mas eu amo um tabu, porque falar de morte é um tabu e eu fui lá quebrar. Falar de sexo é um tabu, falar de droga é um tabu. Mas eu tenho Saturno na casa 8, que é um grande estruturador e responsável por quebras de tabu. Então, assim, ó, Escorpião ele leva fama porque ele rege a casa 8, porque é a casa do sexo, tá? Mas e a casa da alma e a casa da morte. Então, é aquele sexo mais profundo, mais sagrado, viu? Mas a casa 5, que é a casa do leão, é a casa do prazer. Então, a gente tem aí um sexo por prazer e um sexo por procriação, por continuidade da espécie. Entende as nuances? Agora, vamos lá. Touro adora um toque e carrega um escorpião. Você imagina um taurino que sabe tocar, e aí, assim, vamos falar daquele toque tântrico, a massagem tântrica que é na pele. Nossa. Que eu não estou falando do sexo tântrico, porque até ser o sexo consumado, entende que tem várias nuances de troca que leva ao sexo. E aí eu tive uma aula uma vez de uma mulher na pós-graduação em que ela já entrou na aula falando assim, tudo é sexo. Só existe vida porque tudo é sexo. Né? E é verdade. Né? A gente faz sexo o tempo inteiro. E aí eu não estou falando do sexo consumado. Eu estou falando do sexo enquanto interesse, enquanto troca, enquanto necessidade. Porque também faz parte do chakra básico também, né, Lu? Desculpa estar te cortando, né? Que eu lembrei disso agora. Tipo assim, é a Kundalini, né, que fala. Então ali, você precisa disso, né? É uma necessidade da gente, né? E quando você está em excesso, os seus chakras estão desequilibrados, né? E quando você está ali em harmonia, né? Esse vórtice de energia, né? Ele está ali alinhado, então tá tudo bem, né, com você. Né? Desculpa ter te cortado, porque eu lembrei. Não, e aí entra nessa natureza, porque a energia vem exatamente dessa entranha em que, claro, a nossa mente mundana vai olhar o sexo para esse lugar, para o falo e para a vulva. Mas entende que até o ato consumado, agora, a natureza, quem ganha fama é escorpião, né, de gostar muito de sexo. É que sexo para o escorpião é algo que não é tabu. Sim. Então, talvez para ele receba essa fama por isso. Agora, gente, o Libra é o signo mais promíscuo do zodíaco. Que me perdoem os librianos. E aí eu não estou julgando, tá? Vou falar de novo. Isso não é pejorativo de ruim. Eu sou casada com o Libra. Eu vou falar até baixinho. Mas todos os de ar, tá? Todos os signos de ar. Mas o Libra, ninguém foi falar do diplomata do zodíaco assim. Mas vai lá para aprofundar o estudo, vai lá saber. Eu acho que hoje, no dia da astróloga, eu vou me queimar na fogueira. Isso sim. Melhor trocar de papo, né? Não, é legal, é bom assim para que as pessoas entendam. E por que a gente fala dessa energia? Eu vou corrigir, tá? Para não ficar pesado. Uhum. Eu não sei outra palavra de promiscuidade, eu não sei outra. Mas é que assim, ó, o Libra, ele é um diplomata, ele é regido por Vênus, ele é o sedutor. Libra é muito sedutor. Libra é muito político. Libra faz sexo o tempo inteiro nesse sentido. Sim. De trocar, de convencer o outro a entregar para ele aquilo que ele quer. Uhum. E qual
falar não para ele é algo muito difícil. E é difícil por quê? Não é que ele é indeciso. O libriano não é indeciso. Ele tem dificuldade de agradar aqui e desagradar aqui. É o da harmonia. Ele é o mais harmonioso. Agora. Tá picotando? Tava picotando um pouquinho. Melhorou, será? Melhorou, agora melhorou. Tô te ouvindo bem. Parabéns pelo dia do astrólogo. Gratidão, gente. Tá vendo? Eu não tô Tá vendo tranquilo? nada, gente. Eu não tô vendo nada. Não tá subindo nada pra mim. Não? Você não tá me vendo? Você Não, ficou tô te meio vendo. Agora eu tô te assuntadinho. vendo, tô te vendo, tô te vendo. Eu achei que era pergunta, alguma coisa, eu não tô vendo nada. Não, Tá. te vendo eu tô. E aí, nesse sentido, esse Libra acaba sendo muito querido. Todo mundo quer um libriano no seu devido lugar, né? Sim. Que sabe lugar seu tempo e sabe fazer essa energia prevalecer. Então, por isso que eu falo isso. O escorpião, apesar dele ser o mais sexual, né? Recebe mais essa carga sexual por causa da casa 8, ele é muito criterioso. O escorpião é muito chato para isso. Ele não faz qualquer sexo, sabe? Tem que ter profundidade, tem que ter razão. Energia ali, né? A troca Tem que de ter energia. energia. Ele não faz... o leão vai fazer pelo prazer. O Libra, não. O escorpião, não. E, Lu, antes da gente terminar, né? O melhor signo para o médico que perguntou, para Isso. Para medicina num todo, assim, ó, depende, né? A medicina, ele vai querer ser um médico cirurgião. Porque se for um cirurgião, escorpião é ótimo. Se for um pediatra, canceriano é ótimo. A gente pode fazer depois uma modalidade da astrologia médica, tá? Porque cada signo rege uma parte do nosso corpo. Aí eu vou ter que fazer uma propaganda, né? Vou ter que me autopropagar. Claro, O meu e-book traz esse pedacinho, tá? Uma parte do corpo de cada signo. Não tá profundo, porque é um e-book, todo e-book ele precisa ter mínimos de páginas, senão fica cansativo para ler no aplicativo, né? Uhum. Mas a gente pode trazer relação de órgão, relação de energia, igual Áries rege a cabeça, Touro rege a garganta, Gêmeos rege essa área. Tudo isso tem no meu e-book, que inclusive essa era uma surpresa. Você já ganhou um e-book, por me convidar. Depois você pode, tratando de me dar lá o seu e-mail. E eu vou fazer um sorteio de um e-book. E aí, quem estiver na live, vai ter uma... Olha, gente! Eu estou rolando isso agora, tá? Eu vou depois fazer um post mais tarde, para a noite de hoje, depois dessa live. Quem disser assim, eu tô na live, já tem um ponto a mais no sorteio. Eu vou dar um para quem está na live e curtiu e participou de tudo lá, e um vai ser sorteio aleatório. Tá? Vamos combinar assim. Olha, gente! Aqui. E a gente pode falar de astrologia médica, mas a astrologia e a medicina, ela tem uma integralidade, sabe? É delicado falar que Virgem, por exemplo, Virgem, ele tem uma natureza criteriosa, minuciosa, que, cara, para um médico que ele também, dependendo da cirurgia, por exemplo, um cirurgião plástico virginiano, porque tudo que Virgem faz é maravilhoso na minúcia, né? Ele é muito minucioso. Então, você imagina, para essa modalidade. Agora, uma oncologia, imagina, um pisciano com
Canceriano. Então depende muito dessa natureza de modalidade, sabe? Sempre depende também, acho que muito aquilo que você falou no início da live, né? O mapa como um todo, porque assim, tem a questão da vocação, tem a questão da nossa missão, né? Propósito. Hoje em dia, assim, eu hoje, essa lua cheia em câncer, né? Eu até postei há pouco, que eu falei assim, gente, veio memórias. Eu tô vestida pra você. Acabou a live, eu já tô vestida. Veio memórias da minha infância. E eu lembrei muito, assim, da minha avó, numa casa que a gente foi, né? E ali eu comecei essa questão de me expressar. E eu acabei falando uma coisa para uma amiga dela que a minha avó me tolhiu, né? E eu acho que assim, quando você nessa primeira infância, quando a gente é tolhido de algumas coisas, isso vai te dando vai te paralisando, vai criando umas crostas, enfim, né? Então hoje, para você ver, né? Antes, né? Justamente, antes de vir para lá, esse pensamento ele veio tão forte. Eu falei assim, não, porque assim, eu já vi meu mapa. Meu mapa eu vim para comunicar. Então, assim, pode vir o pensamento que for, eu vou acolher e vou pedir, vou transmutar isso, entendeu? Vou fazer aqui as minhas mandingas, né? Vou fazer as minhas coisas, enfim, né? Então, assim, e vou me curar disso, sabe? Então, essa questão, a gente precisa analisar o mapa, não ficar tudo muito genérico, né? Que a gente quer. Ah, e fulano é assim. Tem muita também sátiras, né, na internet dos signos, né? Que signo tal é assim. Claro, todo arquétipo ele tem ali a luz e a sombra, né? Justamente, mas assim, não é nada ferro e fogo, assim, igual as pessoas colocam. A gente precisa olhar a mandala como um todo. Até porque tem trânsito astrológico, tem revolução solar, que esse ano vai ser, para mim, vai ser em Virgem, imagina. A pisciana com Virgem, né? Então, assim. 2 vezes, né? Porque você já carrega o Virgem. E aí vem com uma revolução solar. Na casa 6, isso vai te obrigar a aperfeiçoar, né? Porque Virgem, ele é a perfeição. Justamente. Então, assim, tanta coisa acontecendo, e aí, assim, voltando ao assunto lá da medicina, né? Então, pra gente não ficar presa a essas coisas. Tem atendimentos que eu faço, e às vezes as pessoas me mandam mensagem, né, perguntando: ah, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Eu falei, gente, você pode fazer tudo que você quiser. A astrologia, ela não limita ninguém. Porque às vezes também a gente fica tão preso assim, ah, aquele trânsito astrológico ali no céu, eu não vou fazer isso. Não, a gente tem livre-arbítrio, né, Lu? Então, assim, você pode fazer, mas sempre assim, pensando qual a consequência daquilo, né? O que aquilo vai me trazer de bom, de ruim, né? É olhar mais. Se essa pergunta veio de uma pessoa que, por exemplo, ela quer prestar um vestibular para medicina, ela quer seguir o caminho da medicina, mas ela quer validar, óbvio que a gente tem que usar a astrologia vocacional. Sim. Existem várias modalidades, tem a astrologia tradicional, vocacional, médica. A gente tem várias formas de aplicabilidade da astrologia na vida daquele ser humano. E esse todo vai dar essa tendência, porque eu sempre falo, se tem uma coisa que a astrologia aplica, é a tendência, é igual moda. É uma tendência. Pode pegar como pode não pegar. Agora, existe um fato do que é missão dentro do teu mapa. Qual é a tua marca registrada ali? Nós temos uma marca registrada. O nosso slogan astrológico, que isso nenhum computador de programa faz. Você tem que fazer esse cálculo na mão. Que é outra coisa. A astrologia, ela é matemática. Ela não tem nada de sobrenatural nesse sentido. Porque tem gente que acha que a gente olha para o céu e aí tá tudo escrito lá. Tá. Mas não é tão sobrenatural assim. A gente tem que fazer cálculo, a gente tem que juntar as coisas. A gente tem que ver a Via Láctea, os planetas que estão ali. Os graus, né? Nossa. Isso está somado em números. Verdade. Codificado, que é igual o nosso DNA. Existe uma codificação de DNA que quem estuda genética sabe, assim como existe uma codificação astrológica que quem estuda astrologia sabe. Então, nós temos sim uma marca registrada. Por mais que você queira deixar uma marca diferente da sua, ok, mas a tua marca registrada é aquela. Por exemplo, eu sou escorpião, ascendente sagitário, lua em aquário.
mas a minha marca registrada é peixes. Uau! Se você olha esse meu olho caído, assim, que eu tenho olho de peixe morto, né? Ah, eu também Eu, tenho, ó. Aqui, ó. eu tenho, mas só que você ainda é pisciana de nascida, né? Eu tenho como marca registrada. Então, eu tenho esse olho menorzinho, eu tenho que acender ele em cima e embaixo para não ficar tão pequeno. Isso é uma marca registrada. Isso o computador não dá, tá, gente? Eu não estou fazendo... Claro que eu estou fazendo uma propaganda, né? No dia do astrólogo, mas isso é um astrólogo competente. E o textão, Lu? Que agora eu começo a olhar a pessoa com muita testa e falo, ai, meu Deus, eu já sei que signo é essa pessoa. Você vai vendo as faces do signo, né? Começa esse rosto fino, né? De cara... houve um tempo que nos bullying, né, no meu tempo de escola, não chamava bullying, né? Mas essa cara de cavalo que eu tenho, né? E eu, criança, quando brigava, sua cara de cavalo! Olha, Sagitário descendente. Sagitário descendente, eu vou ter que cara, né? Mas até eu curar isso, até eu aceitar. É verdade. Né? Então, a astrologia traz essa luz, né? Essa delícia de você se auto-entender depois de uma análise, claro, né? E dentro dessa natureza aí, dessa pergunta para a medicina, se for para uma questão de escolha, ideal olhar sim, casa 10 desse mapa, que é a casa da profissão, entender quem está ali, trânsito, e aí a gente vai tomar astrologia vocacional. Aí é uma direção. E aí, olha só, gente, olha a ideia, ó. Eu vou fazer mais lives com a Lu, se ela quiser também, né? Se ela puder, se ela tiver agenda, porque, gente, a agenda de Lu é concorrida, bem concorrida. E aí a gente pode falar um pouco dessa astrologia, né, vocacional, de repente, aí se tiver bastante gente assistindo a gente. E a última pergunta, Lu, que eu quero fazer para você, agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Advogada astral. É uma dúvida que eu tenho, porque assim, eu gosto quando outros astrólogos interpretam o meu mapa, porque é um outro olhar, né, do nosso mapa. E eu interpreto o meu mapa de um jeito, mas às vezes vem um outro astrólogo que interpreta o meu mapa e fala, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. E aí uma dúvida que me surgiu, né, mas eu quero uma corroboração, eu quero, não sei, um significado para isso. Essa questão de eu ter na minha casa 10 um Urano, isso está me levando a ser astróloga agora? Olha. Ou você tem ele como nascimento, né? Sim, nascimento, isso aí. Então, é uma marca que traz para um destaque, porque a casa 10 é o nosso destaque social. E você tem ali um destaque social uraniano. O que é ser um profissional uraniano? É ser um profissional quântico. Se a gente fala de Urano, a gente está falando de era de Aquário. Porque o Urano rege Aquário. Uhum. Aí a gente está falando de causas humanitárias, porque o Urano rege Aquário e rege a casa 11, Sim, que é a casa da humanidade. Olha a grandeza. Urano, na casa 10, ele não vai tratar, ele não vai olhar para uma pequena associação. Ele rege as grandes associações e os grandes grupos. Então, dentro do direito, você cumpriu exatamente o teu Urano. Você está cumprindo. Olhando para essa natureza, que o mundo é quântico e cada vez mais a gente está indo para esse caminho. E ainda não estamos na era de Aquário. A gente está fazendo transições de era, que fique claro. Porque eu recebi um monte de mensagem que na data do dia 22, 23, 25, sei lá quando, de dezembro, aquele dia era o dia da era de Aquário. Não tem como saber o dia exato que uma era entra e que a outra sai. Não é assim. Não mede assim. Mas a gente sabe que Plutão, fazendo 0 grau em Aquário, ele vai jogar a primeira sementinha dessa natureza humanitária, de uma era que é altruísta, é uma era de amor incondicional. Sim, sim, com certeza. E dentro dela, quais são as nuances que atuam? A quântica.
Ai, nem falo, eu amo física quântica. Tô numa paixão por física quântica. Nossa. E, possivelmente, quando esse Urano bater em Aquário, eu não sei onde está o teu Aquário aí no teu mapa, mas esse Casa Urano, ai, 2. o Plutão batendo em Aquário, Urano está em Touro quebrando tudo, reformando tudo. Então, imagina quantas reformas você está recebendo, porque a casa 10 é uma casa também de terra. Sim, sim. Então, assim, tem a ver com a astrologia? Tem, porque a astrologia é quântica. Sim, sim. Agora, se você tivesse que escolher uma cadeira, porque dentro do direito você também pode escolher uma cadeira. Dentro da astrologia, eu escolheria, com Urano de casa 10, astrologia humanista, astrologia transcendental e por aí vai. Não é uma astrologia tradicional. Não dá para você entender só a astrologia tradicional é o berço. Você bebeu dessa fonte. Sim. E agora, possivelmente, você vai fazer quantos anos agora em março? 39. Quanto? 39. Que pergunta discreta, né? Não, pode perguntar, não tem problema não. Então, ai, você é uma menininha ainda. Nossa, que linda. Então, querida, daqui a pouco você está quarentando, vivendo a tua era dos 40, e você já está esse ano, com Plutão aí a 0 grau de Aquário esse ano, você vai experimentar o que é olhar para uma astrologia humanista e para uma astrologia transcendental. Depois a gente conversa sobre isso no privado. Show. Por quê? Porque o teu olhar astrológico, ele não vai se enquadrar numa caixinha da astrologia tradicional. Não vai. Você já percebeu isso? Você já percebeu isso? Total. Né? Uhum. E por quê? Porque Urano na casa 10. Uau, Lu. Na cúspide, né? Que eu tava olhando, ele está bem na cúspide. Aí eu falei assim. Aí, tu vai encontrar uma que tem Plutão na 10. Aí encontra um Urano de 10. Eu acho que tá ali, né? É verdade. Ai, Lu, tá muito bom esse papo. Se eu pudesse. Oi? E que assim, o Tati, é uma astrologia linda que ela é pouco explorada. Depois eu vou te mandar alguns autores para você pesquisar. O que está aí, você pode ser uma grande pioneira. E isso deve ter a ver com o seu sol de 6 agora, quando você fizer aniversário. Você vai ganhar esse um ano de perfeição, porque depois que o teu sol sair da 6, em 2024 ele deve ir para 3, porque esse caminho do sol ele é traçado, né? A gente não vê só a revolução. Se ele está na 6 agora, ele vai para 6 em março. Não, ele vai para 6 em março. Ele tá na 3. Eu tô com ascendente em Gêmeos agora. Por isso que eu tô tão falante. Tá na minha casa 3, né? Ele não tá. O teu sol esse ano não estava na 9, não? Não, meu sol esse ano tá na casa 3, onde eu tenho minha lua, que é o ascendente Gêmeos. Ascendente Gêmeos na Revolução Solar. Tá? E aí ele vai para 6, então o 2024 possivelmente ele vai para 9, ele não vai voltar para 3. Ele é sempre mutável ali, um triângulo mutável. Possivelmente ele vai para 9, depois a gente olha. Porque você não tem que ver, você tem que ver o sol que saiu, que está saindo agora. Revolução solar, você olha o caminho dele, para você também caminhar em direção a essa luz. Sim. Então, eu acredito que quando ele vir aqui para 6, ele vai te aperfeiçoar. Ele vai te dar um grauzinho do que você quer, onde você quer se aperfeiçoar. Entendi. Se você não quer ir tanto no direito, se aperfeiçoa olhando para a astrologia humanista e a astrologia transcendental. Esse último aí, para mim, já está vibrando os meus olhos aqui. Uma tá ali junto com a outra, tá? Mas vão ter correntes que vão tratar como transcendental e tem corrente que vai tratar como humanista, porque a humanista está muito dentro da psicologia.
sim, sim. Ela está bem dentro da academia ali. Mas a transcendental, ela está mais mística, que você é pisciana, então por isso que soou mais, entende? Ela é mais mística. É um pouco mais difícil, tá? Mas não é impossível. Não, mas De a ter um gente está aqui para professor. desafio. Eu quero é desafio. E outra coisa, a gente está cada vez mais na era da eutagogia, né? A gente tem a pedagogia, a andragogia e a eutagogia, que eu aprendi essa semana sobre isso, que é esse aprendizado autodidata nisso aqui que a gente está tendo. Uau. Aulas online, Legal. na possibilidade de você aprender com uma pessoa ali na telinha te ensinando, você depois pegar um livro e explorar mais. Todos nós temos a capacidade de sermos autodidatas. A gente recebe uma orientação, por exemplo, na transcendental, eu não sei fisicamente, dentro de alguma escola, quem eu poderia te indicar. Por exemplo, eu tenho livros, eu vou te indicar livros. Show. Mas eu não sei se quem era da Transcendental está atuando, porque eu bebi dessa fonte 2000 e pouquinho, né? Tem gente que foi embora do país, tem gente que largou, não quer mais fazer, aposentou, tá? Entendi. Mas que papo ótimo. Para você olhar. Tá bom. Não, mas a conversa continua depois no WhatsApp, né? Que o pessoal vai ficar assim, só tá falando da Tati, só tá falando da Tati. Não, a Tati guardou a carta dela por último, mas é muito legal porque as pessoas recebem também essa abertura para no próximo encontro mandar mais perguntas, né? É que o nosso tempo aqui é limitado porque o está limita. Sim, sim. Mas nada impede de, conforme a gente vai ganhando tônus aqui, a gente chama para live fechada, a gente sai do Insta, vai para outro lugar. Sim, tá? sim, Tá super claro. funcionando. E, gente, antes de eu me despedir, olha, a Lu como eu já falei no início da live, né? Terapeuta holística. A Lu também tem canal no YouTube. Sigam a Lu no YouTube. O Instagram da Lu também. Gente, a Lu também teve programa na televisão. Coisa mais linda, gente! Então sigam a Lu. Terapia dos astros. Oi? Quando eu tive a terapia dos astros. Então sigam a Lu. Como é que tá a tua agenda, Lu? Dá aí uma palhinha pra gente. A agenda é muito movimentada, mas assim, dá pra... Hoje meus filhos estão grandes, né? Estão criados, eu não tenho mais aquela obrigatoriedade de levar na escola, pegar na escola. Hoje eu vivo muito pro meu trabalho, mas é uma questão de agendamento, porque mapa astrológico não dá. Eu consigo, assim, abrir uma mandala e ler ali a pessoa, mas requer um olhar mais profundo. Eu faço conta, como eu te falei. Eu dou a marca registrada da pessoa, eu dou o segundo signo, o que ela tem de personalidade, dos elementos. Isso eu preciso de 3 dias, pelo menos. Então vamos lá, se você me chama e eu já tenho 3 mapas na sua frente, você vai ter que esperar, caso você queira fazer um mapa comigo. Mas eu atendo muitos jogos, né? Eu também jogo cartas, eu também faço florais. Todas as minhas consultas têm florais. Uau. Mas eu não quero estudar. Tudo bem, mas eu vou te entregar o livro. O meu protocolo é esse. Uau, que legal. Então, tá, mas a agenda eu ainda estou um pouco de férias. Ontem, por exemplo, eu atendi o dia inteiro porque não deu para ficar de férias ontem. Hoje eu fiquei. E me dando essa permissão do dia do axé, da live. Então, como eu trabalho, né, essa natureza de trabalhar em casa, trabalhar por conta, tá no conte como online, me dá uma liberdade de horários e dias muito tranquilos. Mas eu estou com a agenda aberta na semana que vem, acho que só quarta e quinta. Ah, tá. Então, gente, se vocês quiserem fazer mapa com Lu, vai lá no Insta dela, manda um direct, tá? O mapa da Lu é maravilhoso. Eu já conversei com a Lu, né, em off e tal. Então, assim, não perca a oportunidade que a agenda dela é cheia, gente, ó. Não fique sem mapa. Independente do mapa, eu já vou dizer, fiquem antenados, eu vou lançar o e-book vai ser lançado por uma quantia muito pequena, porque tem que ter valor, e o valor não está em 000, o valor é valor. Uhum. Que é a primeira natureza de você olhar para o seu signo
com o olhar de um astrólogo mesmo. Tá? Uau. Eu estou dando um e-book, tem página por página de cada signo, o chakra de cada signo, Uau. de cada elemento, a afirmação. É tudo uma linguagem muito simples, mas que já dá para você se conectar com essa energia para depois você então falar assim, nossa, eu quero ir além. Aí você vem além, seja para uma aula, seja para uma consulta. Porque é complexo, né? Sim, Nós somos complexos. O caminho do autoconhecimento, né? Às vezes, assim, não sei quem vai assistir aqui depois, mas assim, quando você entra, parece que é tudo muito complicado, né? No início, assim, você olha, é uma infinidade de coisas para você poder seguir. Mas quando o seu coração toca, como o meu tocou para astrologia, e você segue aquele caminhar, mesmo tendo uma lua em Gêmeos que quer ver várias coisas, você vai, né, trilhando, vai vendo, falando, não, é isso aqui. E cada dia as coisas vão acontecendo e vai corroborando, não, é isso mesmo que eu quero. Então, assim, o meu conselho, né, para quem tá aqui iniciando essa jornada é, tipo, siga o coração, tá com vontade de fazer mapa? Faz o mapa. Ai, mas eu gosto mais de número. Vai fazer um mapa numerológico. Ah, eu gosto de floral, quero que alguém leia um búzio, uma carta. Enfim, vai procurando e vai se encontrando, né? Que é com o tempo. Eu acho que a gente está vivendo num mundo muito imediatista. Que a gente quer que a pessoa leia a nossa mandala, né? E amanhã você, entre aspas, está curado de algum medo, de alguma coisa, né? E não é assim. Você leva uma vida inteira para se desorganizar, né? E você quer, do dia para a noite, se reorganizar. Não tem mágica, não existe mágica nesse sentido. Justamente. Porque é uma transformação de chuva e olho. O que a astrologia fez na minha vida foi uma transformação de chuva e olho, né? Quando você me pediu lá como é que foi a sua trajetória na astrologia, foi uma transformação de chuva e olho. O meu mapa tem tudo para dar errado, teve tudo para dar errado, e deu certo. Amém. Tá vendo? E isso é o processo astrológico. Eu não acho que, porque eu já estou nessa caminhada desse tempo, eu faço assim, uma varinha de condão, o ouro cai. Não. É uma pegada de transformar o chumbo dia a dia. Só que eu digo sempre, lei da programação neurolinguística, PNL. Uhum. Se deu certo para um, vai ter que dar certo para mim. Do momento em que eu aplico o que aquele um aplicou. Uhum. É verdade. Então, eu vou me despedir também. Já falei para vocês, né? Quem quiser siga a Lua. A Lua é fantástica, maravilhosa. Eu vou também fazer meu jobs aqui. Se você também quer fazer mapa com a Tati, pode ir lá no inbox. Eu ia falar assim, como só não fazer mapa com a Lu, né? Porque e se a Lu está muito ocupada, quem entra em ação, Tati Oliver. Advogada astral, gente. Olha aqui. E aí, gente, depois eu vou marcar com a Lu novas lives, né? Outras lives. Porque esse café, gente, astrológico, eu vou te falar. Eu assimilei muita coisa aqui, gente. Não tá no gibi, hein? Lu, muito obrigada de coração. Foi ótimo partilhar com você esse dia do astrólogo. Foi maravilhoso para mim. Eu agradeço demais. Foi um presente para nós, né? Muito. E vamos fazer mais, tá? Esse movimento. Vamos fazer nossas canecas. Eu vou fazer, com certeza. A próxima é advogada astral. Vamos fazer nossas canecas. E vamos conversar mais sobre essa importância no ano de 2023 da astrologia enquanto um olhar emocional, tá? Subjetivo. Sim, sim. Vai ser ótimo. Olha, já tá me dando várias ideias aqui. Depois eu vou te mandar todas e a gente vai, tricotando. Expansão da consciência, minha gente. Agora, um beijo. Falta de uma, tem duas. Beijo. Gratidão, tá? Muita gratidão. Gratidão. Tchau, tchau, riquezas. Gente, vou tentar fechar aqui, que eu não sei. Ai, Lu, me ajuda aí, que eu não tô enxergando nada aqui. Você pode fechar, eu acho. Eu não tô nem Eu vou sair. Ó, eu vou sair e você fecha. Tá bom. Um beijo. Fica com Deus.
Oi, Peço de riqueza! vocês um beijo. Espero que vocês tenham gostado da live. Tchau, tchau.